Meu nome é Paula Cândido, seja muito bem-vindo aqui no Histórias e Beleza. E hoje vamos compartilhar a experiência com a psicóloga Larissa Oliveira. Seja muito bem-vinda, Larissa. Já agradeço a sua participação, vai ser bem interessante aqui pra gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e se apresentasse para que a gente ficasse mais amigas aqui hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite novamente. É muito importante, uma coisa que eu falei para a Paula, trazer o protagonismo para as mulheres em suas histórias, dar esse espaço de acolhimento para ser falado muitas coisas. Então, realmente agradeço bastante e falar agora um pouquinho sobre mim. Sou Larissa Oliveira, sou psicóloga, atualmente atendo na clínica, sou especializada em psicologia e psicoterapia transpessoal, que é a teoria da qual me oriento os meus atendimentos. E conversando com Paula, a gente chegou nesse assunto de ansiedade, que era uma temática da outra live, e a importância de discutir sobre, para que as pessoas entendam também que é um problema, mas também tem solução, tem tratamento. E é importante dar voz a esse tratamento também. Muito bom. Larissa, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que funciona o trabalho de um psicólogo. Isso, o psicólogo ele pode atuar em diferentes áreas, dentro de instituições como escola, empresa, também dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Mas o foco é o psicólogo clínico. Ele vai estar ali junto no acompanhamento com a pessoa, também pode acontecer de acompanhamento com famílias e casais, para tentar resolver conflitos, entender um pouco da história, de alguns mecanismos de defesa, de padrões que são padrões que causem sofrimento ao indivíduo. Então, na psicoterapia é o momento e é o lugar ideal para isso, para que a gente viva uma vida de forma mais saudável. Isso é muito bom. Uma coisa que a gente se preocupa muito em fazer tudo, mas com a saúde mental a gente deixa um pouquinho de lado, Isso, exatamente. Uma dúvida que eu tenho e que eu acho que muita gente tem, qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Pronto, o psiquiatra ele é formado em medicina, é uma especialização. Então, ele conhece todo o processo fisiológico do corpo, as suas ações, seus resultados ali, e principalmente é ele que vai poder passar uma medicação, porque ele conhece esse funcionamento, então ele vai entender as reações adversas, o que pode causar ou não, e compreender esse transtorno de forma mais patológica, realmente uma questão de saúde. E o psicólogo ele vai estar ali juntamente com o profissional, muitas vezes de psiquiatria, para acompanhar, como eu falei, um acompanhamento contínuo. A psicoterapia pode levar anos, pode levar também 1 ano, 2 anos, vai depender muito também das pessoas. E a entrega para a psicoterapia, dentro dessas resoluções de sofrimentos, de questões, enfim. Na live passada teve uma pessoa que falou que sofria de ansiedade há 14 anos, achei muito tempo. Leva tudo isso mesmo? Sim, infelizmente. Quando é algo voltado a questões de transtornos, é ao longo da vida. Então, principalmente quando tem sintomas mais persistentes e frequentes e com uma intensidade muito grande, realmente causa um sofrimento psíquico para a pessoa por muito tempo. E às vezes é até difícil de diagnosticar de forma correta, porque daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre esses transtornos, que a gente pensa que a ansiedade é só uma, mas não. Dentro dos transtornos de ansiedade tem vários, então até mesmo nesse processo diagnóstico é um pouco difícil. Gente, olha só, somos mulheres, somos esposa, mãe, profissionais, e o que a gente faz? Esquece de cuidar um pouco da nossa saúde mental. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, como que a gente pode ter, Larissa, uma saúde mental saudável no nosso dia a dia. É muito importante isso que você falou, porque realmente hoje a gente vive às vezes de forma automática, como eu costumo sempre dizer, sobrevivendo a vida, não vivendo. Rotina exaustiva de trabalho, outras questões que podem influenciar a saúde mental e sem perceber que talvez não esteja bem. E quando percebe,
negligencia no fato de, não, eu sou forte, eu vou aguentar sozinho, nada vai acontecer, não preciso da ajuda de ninguém, e vai caminhando com esse mesmo problema e vai virando uma bola de neve. Essa é a questão, porque a maioria das pessoas que chegam no consultório não são com sintomas iniciais, já é porque já está em sofrimento. Então, já tem bastante ataques de pânico, crise de ansiedade, né, com outras questões também. Então, é sempre em excesso. Nunca chega no começo de, olha, eu cheguei porque eu identifiquei que eu não estou conseguindo me concentrar no dia a dia, estou andando sonolenta, cansada, com sono, ou eu tenho irritabilidade, não consigo conversar direito com as pessoas. Às vezes não é nesses aspectos, às vezes realmente é uma questão bem mais forte. É muito importante a gente saber que a gente não se cura sozinho. A gente tem que procurar, dar o primeiro passo para procurar uma ajuda, né? Quando uma mulher ou um homem também, que muitos homens sofrem também com ansiedade. Então, quando uma mulher ela é curada, cura-se ali junto dela uma geração, porque os amigos de profissão, a relação fica melhor. Em casa com a família, a relação fica melhor. Entre os amigos nem se fala. Então, assim, é um tópico bem interessante levar adiante, né? Isso, e é justamente onde entra a questão de que qualquer pessoa pode sofrer com qualquer tipo de sofrimento. Porque a gente está falando de ansiedade, mas tem transtorno de depressão, né, de personalidade, e entre outros. E entender justamente o que a gente estava conversando antes de começar, que às vezes é muito difícil, tanto para a pessoa como familiares. Então, tentar adentrar um pouco disso é justamente trazer isso com conversa à tona, não ser algo que não possa ser conversado, porque também é uma coisa importante ser dita. Muitas pessoas não querem dizer o que estão sentindo com medo, né, de que as pessoas achem que elas estão enlouquecendo, de que ela não é uma pessoa em sanidade ou em outras coisas. Então, existe muito preconceito em relação a isso. Larissa, gostaria que você falasse pra gente sobre a diferença entre ansiedade e os transtornos de ansiedade. Pronto, a ansiedade, ela é um fator que pode acontecer como questão de felicidade, tristeza, então é um estado de humor, né, que causa ali uma preocupação, né, exacerbada, que pode ser controlada ou não. Mas em seus picos e em excesso, pode trazer sintomas como falta de ar, palpitação, né, ali, sudorese, outras questões. Mas ser relacionada a isso, ser algo mais específico. Já os transtornos de ansiedade vai afetar ali os comportamentos, vai afetar o raciocínio, algumas coisas, e está mais ligado para o que a gente estava falando, sobre a intensidade. Então, a longo prazo, você apresenta várias crises, vários processos que podem afetar. Né? Como eu estava falando que existe transtornos de ansiedade, eu vou citar alguns, por exemplo, transtorno de pânico, que são recorrentes, né, e que são inesperados. Mais um pouquinho eu vou falar um pouco desses sintomas, que também é o que está por dentro dos transtornos de ansiedade. Então, essa questão de crise de pânico, ela pode estar dentro dos transtornos, mas ele também é um só transtorno. Ansiedade generalizada, que é a ansiedade e a preocupação excessiva, né, que pode causar irritabilidade, dificuldade de concentração, né, enfim. E agorafobia, que é sair de casa sozinho, andar em ônibus, frequentar shoppings, lugares que tem muitas pessoas, e também a ansiedade social, que é interagir com pessoas desconhecidas, né, conversar. Então, é importante também falar um pouquinho sobre esses transtornos, o processo diagnóstico não ser fácil. Eu citei alguns, mas tem muitos outros. E também transtorno de personalidade, como eu falei, questão de depressão. E o profissional, ele vai atuar justamente nesse aspecto, né? É feito um processo de anamnese ali, de acompanhamento, para que com o tempo ele entenda realmente quando surgiu, quais eram os fatores, se existiam gatilhos, quais são as problemáticas, porque como eu falei, por exemplo, ansiedade generalizada, preocupação excessiva pode causar irritabilidade, e até mesmo sobre a questão do diagnóstico, você precisa, tem alguns critérios. E tem alguns que são três critérios que precisa realmente estar ali. Porque senão não é diagnosticado e faz outras tentativas. Porque a gente trabalha com hipótese diagnóstica, nunca fechando um diagnóstico. Porque às vezes acontece também, e é muito, muito, muito comum,
de você ser diagnosticado com uma coisa e daqui a uns 2, 3 anos você ser diagnosticado com outra. Porque às vezes é questão de profissional, às vezes o momento também, e tem muitas pessoas que não falam muito a verdade, então acaba podendo gerar ali uma questão de diagnóstico errado, e depois você descobrir que realmente tem outra coisa. Aí aquele momento que a pessoa, nossa, então isso faz sentido. Aí já gera uma dificuldade no tratamento e outras coisas. No meu caso, quando eu tive a crise de ansiedade, me dava muita fome. Isso, aí eu queria que você falasse um pouquinho os principais sintomas, porque quem está em casa pode agora observar se sente ou não, porque às vezes pode ser ansiedade ou também pode ser uma outra doença, né? Exato. Quando a gente fala de crise, pico, é como eu falei, questões de falta de ar, sudorese, palpitação. Mas aí, como eu estava falando com você, sobre ataque de pânico, eu vou listar aqui todos os sintomas que provavelmente muitas pessoas podem até se identificar, porque é muito comum. E é aquela questão, você pode apresentar 3 ou mais, ou apresentar realmente todos, ou apresentar de forma leve, porque também tem esses graus. Né? Então, às vezes a ansiedade que dá em você possa não dar em mim, de eu ter outros sintomas completamente diferentes, e principalmente no dia a dia, sem ser em picos. Porque, por exemplo, no dia a dia você pode ter em relação à comida. Sim. Né? Tentar ali trazer a comida com uma forma de saciar algo. Né? Enfim, sobre os sintomas: palpitações, coração acelerado, sudorese, tremores, sensações de falta de ar, dor abdominal, náuseas, sensações de tonturas. Então é muito comum também as pessoas acharem ali que vão vomitar ou ter alguma questão intestinal, né, de dor de barriga. E uma coisa que também eu acho que configura realmente como uma questão de saúde mental são pensamentos irreais, né? O medo de enlouquecer, o medo de perder o controle e o medo de morrer. Esses são os principais que realmente você identifica que é uma questão de saúde mental. Porque é como se a pessoa não conseguisse distinguir do que é real, do que não é. E esses medos, ele vai e volta. É como se a pessoa entendesse que está ali num processo, mas ao mesmo tempo não. E é muito difícil lidar com isso. Principalmente quem está fora. E também quem está dentro, porque quem já convive um pouco entende que é uma crise de ansiedade. Mas quando é a primeira vez, é muito difícil. Eu sempre falo o seguinte: caso você tenha algum desses sintomas e você não tenha certeza, ou até mesmo você, quem está ali acompanhando, enfim, vá a um hospital. Porque pode ser, como eu falei, ter todos esses sintomas, questões de medo de morrer, de enlouquecer, mas até para você se sentir mais segura e se fortalecer, talvez você indo a um médico, você se sinta mais tranquilo de realmente isso é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Porque tem pessoas que não vão. Aí podem ser outros fatores também, questões de coração, enfim, que podem desencadear outros processos. Então, às vezes é bom checar, principalmente, como eu falei, quando é a primeira vez. Uma coisa que eu faço quando eu tenho minhas crises, eu tento ali meditar um pouquinho e controlar minha respiração. Tem alguma dica que você pode deixar para quem está na hora da crise? Até porque não tem como chegar a um médico ali na hora para ser ajudado, mas se manter ali um pouco equilibrado no momento da crise. Sim. Como eu falei em relação a ser muito subjetivo, depender de cada pessoa, porque às vezes a respiração para você dá certo, mas às vezes para outra pessoa não. Mas em geral, possibilidades, né, de tentar ali ficar bem e passar dessa crise, que pode durar meia hora mais ou menos também. É interessante, dependendo de onde você esteja, você ir para um lugar considerado seguro. Por exemplo, você tá na rua, tenta ir para casa, ou você tá em casa, tenta ir para, por exemplo, a sua cama, que você se sente melhor. Tenta ficar assim, sentada, coloca a mão assim, aquela respiração funda. Imagina que isso aqui é um balão, tá? Respira, aumenta a barriga, depois solta o ar e né, coisa aqui é a barriga. Porque aí vai trazer esse processo de consciência também corporal que pode ajudar você. Caso você tenha pessoas em casa, é muito importante também que você conte com essas pessoas.
Porque, como eu falei, em relação a oscilar, se isso isso é sério, se você vai morrer ou não, essas pessoas estão ali também para validar isso que você está sentindo. De, olha, isso aqui que você está sentindo é uma crise de ansiedade. Você não vai morrer, você tá bem, você vai passar, né, isso? Porque às vezes a gente não consegue fazer esse processo de autorregulação. E a gente fica nessa de, meu Deus, cada vez mais vai intensificando. Um momento vai passar, mas acaba sendo não da melhor forma. Também eu listei outras coisas que seria, para algumas pessoas, colocar música ambiente. Se tiver em um lugar com pouca iluminação, ir para um lugar com mais iluminação, para que você consiga ver. Porque, às vezes, tem, por exemplo, pensamentos irreais de alguém entrar em casa. Então, tem pessoas que associam muito a isso. Então, você ligar a luz, você certificar ali que está tudo fechado, pode ajudar você durante o momento, né? Porque, como eu falei, em relação a ser subjetivo, porque, dependendo de cada crença, vai se apresentar de uma forma. Se é essa questão de assalto, mesmo a pessoa não tendo passado por um trauma relacionado ao assalto, mas ela pode ter, porque a gente vive em questões de insegurança. Sim. Né? Então, não é algo incomum de acontecer. E pode associar isso, né? Como alguma coisa, a pessoa estiver na rua, um roubo, alguma coisa que alguém vá fazer mal à pessoa, né? Vai dependendo ali e cada cenário vai meio que solicitar uma forma de lidar diferente, né? E outra coisa também em relação a isso que eu falei sobre as pessoas é que às vezes não falar que, como eu posso falar em relação a ficar ali, olha, é só o que você está pensando, às vezes não ajuda. Às vezes a pessoa está ali próxima com você, é o que vai fazer diferença. Então, para quem já sofre com isso, é importante que seja comunicado. Por exemplo, Paula, eu gosto que você fique do meu lado, mas não falando tanto. Você pode me dar uma água ali, me ajudar com a respiração, né, para tentar resolver. Porque às vezes as pessoas que estão ali entram em pânico junto, não sabem o que é, aí vai meio que piorando a situação de uma forma que fica ruim para todo mundo, porque é interessante falar sobre questão de saúde mental, é que não afeta só a pessoa, mas também afeta familiares, pessoas que estão ali convivendo, né, meio que um processo de coletividade também. Uma coisa boa também que eu gostaria que você falasse é em relação a procurar ajuda, né? Como que funciona? Pronto, eu preciso de um psicólogo, mas eu já vou direto a ele ou eu passo por outro médico para poder ser encaminhado para esse psicólogo? Como que funciona toda essa função? Em casos de crises recorrentes, é interessante que você vá ao psicólogo, né? Você marca o psicólogo, mas também o psiquiatra. Porque, como eu falei em relação à medicação, às vezes é muito necessária a medicação. Porque a gente precisa entender uma coisa. Não é por falta de vontade, de estou querendo ali, não estou querendo, no caso, né, ficar bem, mas é um processo químico mesmo da gente. O nosso cérebro, ele tem algumas coisas que ficam decaindo. Então, você não consegue. Então, a medicação, ela entra como uma possibilidade no tratamento. É importante também falar, que depois a gente vai entrar um pouquinho, né, sobre outras questões que vão ajudar nesse tratamento, que vão para além da medicação. Se vocês estão gostando de tudo isso que está acontecendo aqui, já segue nas redes sociais, se inscreve no canal, a gente vai deixar o link, mas olha, o nome é bem facinho de achar. É Histórias e Beleza, compartilhando experiência, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Lembrando que mulheres, elas têm que se apoiar uma na outra, tirar um pouco dessa rivalidade de que mulher não apoia mulher, mulher se arruma para mulher, e não é bem assim. Mulher, ela tem que se apoiar uma na outra, ser amiga uma da outra. Um exemplo bom, homens se conhecem há 5 minutos, são o quê? Melhores amigos. Eu acho impressionante. Aí tem essa rivalidade de que mulher não pode ser amiga de mulher. O que é que você acha disso, Larissa? É uma questão muito séria, né? Porque justamente como você falou, a nossa rede de apoio, ela é formada por várias pessoas. Então ali as mulheres trocando experiências, falando um pouco sobre o dia a dia,
sobre questões de casamento, de questões de emprego, porque a gente sabe que é muito difícil para a mulher, por exemplo, hoje entrar no mercado de trabalho em algumas áreas. Então, quando você tem uma pessoa já naquela área ou está ali também tentando essas possibilidades, é fundamental dar um gás, dar uma vitalidade muito grande e é se apoiando que a gente consegue ir longe, né? Porque é interessante dizer que individualmente a gente não chega a nenhum lugar. A gente precisa das pessoas, a gente vive em sociedade, não tem como excluir essas pessoas. Então, principalmente as mulheres, porque a gente sabe o que a gente passa, né? Então, é muito importante esse apoio. É muito difícil pra gente, mulher, porque a gente tem que dar conta de muita, não tirando a responsabilidade do homem, tá, gente? Isso. Entendam, o homem é um principal ali na nossa vida, na nossa diária. Mas a gente, mulher, a gente lida com muita coisa. Passa o dia trabalhando. Quando chega em casa, tem que dar conta de casa, tem que dar conta de marido, de filho. Enfim, são ali um complexo muito grande. E aí fica um pouco difícil. É bem complicado para nós. E também trazer à tona esses debates, por exemplo, em relação a questões de casa, né? Ninguém mora ali, não é inquilino, né? Isso. Você também faz parte daquele lugar, daquele ambiente, por exemplo, na criação de filhos. Não é só o papel da mulher criar os filhos, é também o papel do pai, né? Em outras configurações também. Porque é importante sobre essa questão do cansaço, que é muito atrelado a pensar que só as mulheres resolvem isso, só as mulheres que conseguem resolver. Não, também trazer isso para os seus parceiros, para os seus filhos, né? Para as pessoas que estão ao lado, para também, poxa, vai cozinhar um pouquinho também. É bom aqui, não necessariamente só a mulher. Né, trazer essas questões de reflexão, porque é assim você vive uma vida saudável. Não tem como você falar sobre saúde mental e como você disse, a pessoa trabalha, chega em casa, tem que dar conta dos filhos, tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa. São muitas coisas. É impossível realmente você ter uma qualidade de vida se você não tira um tempo para ir ao salão, para falar sobre você, né, para se cuidar, para ter uma boa alimentação, para fazer outras coisas na sua rotina. Então, são muitas coisas, né? Então, você, filhinha, acordou, arruma a sua caminha, já ajuda a sua mamãe, entendeu como é que funciona? Isso vai, assim, deixar a sua mãe um pouco mais livre e dar mais tempo para você mesmo, né, em casa. Outra coisa agora que a gente vai falar é um tópico bem interessante do acolhimento. Isso. O acolhimento ali com a família, com o psicólogo. Fala pra gente, Larissa, como que funciona toda essa rede de apoio. Pronto, uma coisa que é muito trabalhada, né, por nós psicólogos é também uma psicoeducação, quase que não sai, em relação aos transtornos, em relação a esses sentimentos, em relação sobre essas emoções. Porque quem não vivencia isso não sabe, não conhece. E como eu falei, né, anteriormente, pode acabar piorando a situação. Né? Por exemplo, eu estou sentindo uma crise de ansiedade e uma pessoa falar que é besteira, vai, resolve isso logo, sabe? Essas coisas para que a pessoa comece a se sentir mal, se culpar por ter essas crises, por não conseguir lidar, por chorar em excesso. Enfim, é colocado realmente toda a responsabilidade do mundo para aquela pessoa que não está bem. Né? Então, é muito importante essa psicoeducação para que entenda esses caminhos. Né? E, principalmente em uma crise, compreender o que pode ajudar, o que não. Como eu falei em relação, né? De ter uma pessoa ali que esteja com você, te apoiando durante esse momento e que também durante a sua rotina, durante o dia a dia, também tem esse olhar mais sensível sobre isso, porque se tem um pico de ansiedade, né, um ataque de pânico, você sente os resquícios durante semanas. Porque o medo constante de ter uma crise é muito forte, porque dependendo da crise, realmente vai te abalar de uma forma que você não consegue trabalhar, você não consegue viver a vida e pode acabar potencializando outras coisas também. Então, essa rede de apoio, esse acolhimento, ele é fundamental, né? E também tentar conversar sobre isso de uma forma que não seja tabu, como você fez em relação, né, à última live. Porque a gente associa muito a saúde mental àquele lugar que a gente não quer ficar, de
medo de enlouquecer, ser aquela pessoa louca que não consegue ter autonomia. Mas até mesmo para nós psicólogos, essa questão de louco, ela é uma questão muito forte porque está ligada a muitos processos de pessoas que vivenciaram e vivenciam ainda, infelizmente, privadas de liberdade, né, dentro de instituições. Que hoje a gente tente, junto com a luta antimanicomial, que o cuidado, ele é coletivo, como eu estava falando em relação, né, a essa questão da autonomia, tentar trazer essa autonomia. Porque até mesmo esse lugar que a gente não quer estar, ele é meio que impregnado por causa dessa perspectiva dessa pessoa que não consegue decidir nada sozinho. Então, cada vez mais você tem medo de se tornar essa pessoa, né? Então, fica um processo muito fragilizado e você fica fragilizado, né? Então, ter pessoas ali ao seu lado que te ajudem nesse processo. Também tem muitas rodas de conversa de mulheres, grupos terapêuticos, né? E também o processo de psicoterapia. Porque é no processo de psicoterapia, junto com o psicólogo, que você vai entendendo até mesmo gatilhos que possa te dar uma nova crise. Durante o seu dia a dia, coisas que desfavorecem a sua saúde mental e você vai tentando ajustar, né? E você vai tendo mais força para lidar com aquilo. Porque é muito comum a gente que trabalha em consultório, as pessoas chegarem em um nível de vulnerabilidade, de fragilidade tão grande, que as pessoas não acreditam que tem uma saída. E isso é muito forte. Já chega achando que é o fundo do poço, né? Exato. Porque esse medo de enlouquecer, esse medo de eu não vou mais conseguir trabalhar, eu não vou conseguir mais cuidar da minha família, eu não vou conseguir fazer isso, aquilo, é muito forte. Muito, muito forte. Então, ter essa sensibilidade, principalmente os familiares, é fundamental. E, como eu falei, em relação às pessoas não entenderem, né? É importante também que a pessoa que sofra comunique. Olha, eu sinto isso. Às vezes o que você me fala me machuca. Porque é isso que a gente vai também ter uma convivência mais saudável com as pessoas e vai deixando esse ambiente realmente um ambiente seguro. Porque uma coisa que também, gente, é muito comum é as pessoas não terem esse ambiente seguro nas suas próprias casas, né? Por exemplo, quando é adolescente, dos pais não entenderem, quando é adulto, do marido ou dos filhos não entenderem, né? Então, tá trazendo sofrimento no trabalho, nas suas coisas, você para de viver sua vida e vai ficando ali cada vez mais recolhido em você mesmo. É como entra a questão de não acreditar que existe uma saída. Uma coisa interessante é de ocupar a mente, né? Seja ler um livro, acho que a atividade física ela ajuda muito nesse ponto aí, né? Quando a gente vai falar de possibilidade de prevenção, mesmo a gente não tendo realmente uma certeza, porque pode desencadear independente disso, mas ter uma alimentação qualidade, você se alimentar bem é fundamental, gente, de verdade. Praticar atividades físicas, até porque, lembra que eu falei em relação a um desníveis? Pronto, a atividade física vai trazer um pouco de serotonina ali, dopamina, realização ali de atividade de bem-estar, e você vai se sentir mais com energia, né, com vitalidade, e vai te ajudar esses processos. Também criar rotina é muito importante, porque às vezes no acúmulo de tarefas, nas responsabilidades que você tem ali, você vai tendo várias coisas ao mesmo tempo e você não consegue lidar, né? Então ter essa organização é muito bom, fundamental. E também algo que é importante ser dito, de visualizar a sua vida mesmo como um todo. Por que eu falo isso? Às vezes o que te adoece não é nem questões suas, questões da sua família, mas, por exemplo, é questão de trabalho. Você tem uma carga de trabalho muito grande, você ser desvalorizado com o trabalho, né? Você sofrer assédio moral, várias coisas podem influenciar a sua saúde mental. E pensar também que no trabalho você sempre tem que ser o melhor, você sempre tem que entregar algo. Então isso vai virando uma bola de neve e vai afetando sua vida também no particular. Bem interessante. Interessante disso tudo também, pronto. Tem um ponto meu nas minhas crises que eu tento fazer tudo ao mesmo tempo.
eu tenho que cuidar de tudo, do meu trabalho, eu tenho que estar com a minha mente ocupada, mas às vezes eu não tiro um tempo para cuidar de mim. Eu tenho que estar com a mente ocupada em trabalho, isso também é muito ruim. Isso. Às vezes pode ser até um processo de fuga, mesmo que inconsciente seu, que você não perceba, para não lidar com aquilo, né? Porque às vezes realmente você acessar uma emoção é muito dolorosa, né? Até mesmo de você entender que você não está bem, né? Eu não falo em relação a traumas ou algumas coisas assim, mas de que você precisa de cuidado. Às vezes a pessoa não quer, realmente quer pensar que vai estar tudo certo e vai tentando encher a rotina, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, porque de certa forma você está ocupando a mente, mas também você está fugindo de um problema. E inclusive eu deixo aqui, né, para reforçar que qualquer sinal, gente, que eu falei em relação aos sintomas, é importante você procurar um profissional de saúde mental. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma crise e um ano depois tem outra. Às vezes pode demorar muito mais de um ano. Porque a saúde mental ela é assim, não tem como te dar certeza de nada. Às vezes você pode estar sofrendo de uma forma muito leve e do nada você ter uma crise muito pior. Então é importante que aos primeiros sinais, até mesmo de desconforto ali, excesso de choro, irritabilidade, né, você tá ali um pouco mais cansada sempre, você procurar um profissional que vai te ajudar nesse processo, que vai junto com você identificar esses processos, porque você por si só, a gente tem alguns mecanismos de defesa ali, né, de fuga, que a gente não percebe. E o profissional justamente está ali para isso. Porque algo também, gente, que é importante falar, que são muitas coisas importantes, tá, gente? Mas realmente é que quando você tem algo, a probabilidade de você ter algo novamente realmente é muito grande. E você precisa ter esse acompanhamento, porque quando você chega no início, é mais fácil. Quando você chega já com várias crises, bem vulnerável, é muito mais difícil. Porque aí realmente é necessário medicação, às vezes dependendo, né? Porque a gente aqui está falando sobre ansiedade, mas outros transtornos ficam muito mais complexo o tratamento, né? Então é muito delicado isso. Por isso que, como eu falei, né? A primeiro sinal, procure. Mesmo que você vou procurar só para me sentir bem, que realmente vai dar certo, mas procure, porque é importante esse cuidado. Pense que você está cuidando de você. Às vezes a gente cuida dos filhos, das pessoas mais próximas e não cuida da gente mesmo. E quando a gente não está bem, a gente também não consegue entregar para o outro. Então, olhar para esse lugar mais gentil, de que não é culpa sua você estar sentindo isso. Não é porque você quer, por exemplo, não consegue sair de casa ou está tendo muitas crises, é uma pessoa que chora muito. Não, tente entender que, primeiro, você não está passando isso sozinha, porque tem muitas outras pessoas que passam isso também, né? Na última live teve aqui um relato de como foi para a pessoa. Outras pessoas também estão sentindo isso e de que há possibilidade de uma melhor qualidade de vida. Porque cada vez mais você vai tentando distanciar, mas também você vai tentando distanciar de uma possível cura, de uma possível melhora. Eu falo possível porque a gente vai trabalhando nas possibilidades. Engraçado que eu acho, né, assim, pelo que eu venho escutando, observando, é que parece que a ansiedade ela está sendo mais um foco futuro, né? As pessoas estão sofrendo com mais crises de ansiedade, até se preocupando com o futuro, como que vai ser meu futuro, eu preciso guardar isso, eu preciso juntar isso, porque eu tenho que deixar isso pro meu filho, e isso vai botando ali muitas coisas na sua cabeça e você vai criando ali uma deficiência mental, em preocupação do futuro. Isso está sendo muito agora. É um problema futuro, mas que está sendo presente. É bem interessante isso. Isso, porque a gente vive num contexto social mesmo, né? Que cada vez as coisas estão ficando mais caras,
cada vez mais você tem essa preocupação em relação ao emprego, né, de continuar naquele emprego. Então, muitas coisas podem estar ali o tempo todo na sua mente que você não consiga compreender isso e vá te adoecendo. Porque uma coisa que eu sempre falo, é preciso sentir. Porque na nossa vida, no automático, a gente às vezes não para sentir. E precisa ser sentido de uma forma que, você se estressou com alguma coisa do seu trabalho? Se estresse. Porque é melhor você se estressar do que você ficar guardando aquele sentimento. E assim em outros sentimentos também. É muito importante também ser expressado. Mas tendo cuidado da forma também que é estressado. Né? Por exemplo, expressado no caso. Não é porque você está estressada que você vai gritar com uma pessoa. Né? Ter esse cuidado também de compreender que pode afetar outras pessoas. E a importância de também ser algo que seja construtivo para você, né? Nutritivo também para você. Antes da gente entrar no próximo tópico, eu queria pedir para vocês, gente, seguirem os canais das redes sociais, tá? Deixa like, se inscreve no canal, porque é muito importante você tá acompanhando, tá por dentro. Se você deixar o sininho lá ativo, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal, tá? Então esse apoio, ele é muito importante. Às vezes a gente não quer que você, como Larissa já citou, a gente não quer que você fale nada, mas só em a gente saber que você tá ali do lado, que qualquer coisa, eu tenho quem me socorra, isso é muito importante, esse apoio de amigo, de quem tá ali do lado, seja quem for. É muito importante esse apoio. A gente fala muito de apoio, porque sozinho a gente não faz nada. Para a gente estar aqui hoje, foi incluído várias pessoas para estar aqui trazendo esse assunto para você. Então, é uma forma de você ver que a gente não faz nada só. Se você não estiver aí do outro lado, nos assistindo, nos apoiando, também não vai dar certo, né? A gente tem que ter esse apoio, seja de desconhecido, seja de conhecido, é muito importante, tá? E é aí que entra o preconceito. Isso. O preconceito sobre a questão da saúde mental é uma coisa muito forte. Lembra que eu falei em relação a esse lugar dessa pessoa dita louca que ninguém quer ser? Pronto. Quando a gente entra de encontro com isso, é criado um estigma tão grande que até falar sobre é um processo muito difícil. Né? E também é entender que, historicamente falando mesmo, gente, as pessoas que tinham questões de saúde mental, antigamente, eram, além de ser privadas de liberdade, elas eram torturadas, elas eram vítimas de várias atrocidades. Então, ficou impregnado na nossa mente esse louco, muitas vezes o louco perigoso, que não é verdade, gente. Mesmo existindo muitos transtornos que possa ter outras questões, mas hoje é comprovado que você tendo cuidado na coletividade, né, pensando ali todos os processos, isso vai diminuindo com o tempo. E a pessoa vai retomando também a autonomia. Uma das coisas que eu falei em relação a procurar, por exemplo, no SUS, tem o CAPS, que ele veio justamente pensando nessa questão da luta antimanicomial, que é um cuidado ali com multiprofissionais. Então, você tem farmacêutico, você tem pessoas da assistência de serviço social, tem um psiquiatra, tem um psicólogo, que realizam, por exemplo, rodas de conversa. E é muito interessante essas rodas, né? Na época que eu estava na minha graduação, eu estagiava no CAPS, que você consegue compreender que ninguém realmente ali está sozinho. E o quanto isso fortalece de potencializar o seu próprio autocuidado, né? E trocar também essa questão desses preconceitos. Porque, infelizmente, realmente, muitas famílias não apoiam. Muitas famílias tiram do psicólogo, tiram do psiquiatra, tiram a medicação, que é uma coisa também que é importante ser dita, tá? Medicação é algo sério, gente. É algo muito sério. Por quê? Cada medicação, ela vai expressar de uma forma. E também, diferente forma, a mesma medicação em pessoas diferentes vai se apresentar de forma também distinta. Porque o que dá certo para você pode não dar certo para o outro. E principalmente se você interromper. Por quê? Eu vou falar uma palavrinha mágica em relação ao medicamento. É necessário fazer processo de desmame de medicamento. Por que eu falo isso?
às vezes a pessoa fica ali agoniada porque tá tendo uma crise, aí vai com remédio. Aí fica tomando remédio, sem nenhum tipo de acompanhamento, aí vai e para. Aí sente uma forma muito pesada, que pode ter outras crises e até outros problemas, que até o medicamento ele traz um pouco disso. É como se você colocasse um estímulo no seu cérebro e você retirasse de uma forma muito brusca, que ele não entende o que está acontecendo. Então, tem muitos sintomas. E por que eu falo isso? Muitas pessoas que fazem uso de medicação, né, para tentar ali no dia a dia ter uma melhor qualidade de vida, às vezes não percebe que tomar bebida alcoólica, deixar de tomar alguns dias, ou, como eu falei, deixar de tomar, né, de forma rápida, pode piorar o caso. Isso é muito, muito triste de ver, porque dentro dessas instituições, como eu falei em relação ao CAPS, é muito comum também a gente ver isso. E famílias, você não precisa mais não, você tá bem, pode tirar, mas é justamente o medicamento que tá fazendo você ficar bem. Que também isso é uma coisa que leva a outro ponto. Quando a pessoa se sente melhor, tira a medicação. Aí volta a novamente ter crises, né? Então, esse lugar desse cuidado, que, poxa, eu falei aqui várias coisas, que é necessário psiquiatra, psicólogo, medicação. Então, às vezes você se perceber que precisa disso é muito difícil. Muito difícil. Desse lugar, desse cuidado. Porque a gente aqui está num ambiente, né, seguro, de a gente poder falar sobre, mas às vezes a gente está em um ambiente que você falar sobre que tem uma crise de ansiedade, a pessoa vai julgar. Como é que você pode ter crise de ansiedade? Ou como é que você pode sofrer de depressão? Ou isso e aquilo? E ter realmente palavras que machucam de forma mais violenta. Eu vejo você tão feliz, tão sorridente, e parece até que você nem tem problema. Geralmente se escuta muito isso. Isso. E é uma coisa que, inclusive, em relação a quem sofre com depressão, é muito frequente. Eu vi você numa festa. Uhum. Você não tá mais com depressão. Mas, gente, não é isso de tá ou não tá. A pessoa, ela pode sim apresentar momentos mais felizes, até porque tem ali uma rede de apoio que tenta incentivar e você vai. Mas só a pessoa sabe quando chega em casa. Quando tá ali no seu momento sozinho. Quando tá ali tentando lidar com essa situação. Porque a questão é como lidar com essa situação, que é muito delicada. Então, a importância do psicólogo é justamente essa. De estar junto com você para que você consiga lidar com isso. Porque é algo que eu mencionei. Quando você foge do problema, ele tende a piorar. Então, é importante você se cuidar, né? Gente, já tem minhas perguntas? Gente, eu quero agradecer a vocês por estar... Tem uma. Acabou de chegar. Débora Thalita pergunta novamente. Psicóloga, como lidar quando sentir que está chegando uma crise? Como lidar com uma crise sozinha ou em público? Pronto. Quando você está em público, é um pouco mais difícil, porque a gente até comentou sobre um lugar seguro. Você não vai ter. Mas, por exemplo, se você está em uma rua com várias pessoas, tenta ir para um lugar mais afastado. Faz aquela técnica de respiração, como eu falei, vou fazer novamente. Tenta ficar em pé ou sentado. Coloca aqui a mão na barriga. Respira. Aí você cresce a barriga. Você solta o ar, você diminui a barriga. E vai fazendo isso cada vez mais para trazer essa consciência do aqui e agora. Você está presente. E até mesmo entender aqueles processos de que é uma crise de ansiedade, vai passar, né? Não se preocupe que você está em um lugar público. Tenta falar essas palavras assim mais positivas para que você consiga de uma forma lidar ali melhor. Se puder ligar para alguém, liga para alguém, mesmo que seja para ficar no telefone. Ou como também falei em questões de ajustes. Bota uma música, tenta ir para um outro lugar. Vai tentando realmente, porque esses ajustes são uma coisa muito interessante também. Na psicoterapia, você pode ter vários, né? Eu já vi casos em relação a desenhar num momento de ansiedade. Você tá naquele momento e você começa a rabiscar, né? Começar a tentar colocar seu foco
E uma outra coisa, que é justamente também uma das principais dicas que é importante, mesmo sendo muito difícil. Porque, como eu falei, em razão, você fica voltando, é como se você realmente estivesse oscilando de entender que aquilo é uma crise e ao mesmo tempo você ter medo. Aí fica, entendo que é uma crise, mas tenho muito medo. Né? E caso você esteja sozinha, liga a luz do ambiente que você esteja, senta, faz essa técnica de respiração também, bebe uma água, não se preocupe em relação a passar mal ou coisas assim. É importante notificar um pouco, mas caso você não queira, senta realmente, espera um tempinho porque vai passar. As crises, como eu falei, giram em torno ali de meia hora, podendo oscilar para mais ou para menos. Né? Então, tenta trazer isso de que, olha, é só uma crise, vai passar, e fica repetindo mesmo, tá? Até você se sentir melhor. Gente, Larissa, a gente faz aqui, sempre pede para o nosso convidado deixar uma frase positiva para quem está nos assistindo. Então, eu vou fazer isso com você, tá? Vou pedir que você deixe uma frase positiva e de animação mesmo para quem está nos acompanhando. Pronto, não sei se vai ser tão positiva, tão animada, mas vou tentar. Sobre a temática, gente, o que eu tenho para falar hoje é que você não precisa passar por tudo sozinho. Tem pessoas que se importam com você e você mesmo se importa com você. É difícil ser colocado nesse lugar de cuidado? Mas você tem que viver sua vida, não sobreviver a ela. Então, com um olhar mais gentil, entendendo que existem vulnerabilidades. É impossível ninguém no mundo não ter uma tristeza, não ter um medo, não ter nada. Se coloca nesse lugar de humano mesmo que somos e tenta seguir em frente. Né? Tenta, com a ajuda de profissionais, realmente com crises, porque é uma coisa que eu falei, né? Existe uma ansiedade e ansiedade patológica. Então, ter esse cuidado também contemplando para que você viva uma vida muito feliz. Que você possa fazer seus hobbies cada vez mais, você ter energia para fazer outras coisas, se cuidar, porque é importante que você tenha esse protagonismo na sua vida. Porque não tem como ninguém viver a sua vida por você. Então, principalmente esse olhar gentil, tenha esse olhar gentil. E não se preocupe com o que os outros vão dizer sobre se você é isso ou aquilo, de você ter uma crise ou não. Se coloca nesse lugar de cuidado e vai viver uma vida incrível, feliz. Muito obrigada. Gente, já deixo aqui mais uma vez, pedir para vocês nos seguir, se inscrever no canal, deixar o like, ativar os sininhos, porque você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Eu hoje aprendi muita coisa, foi muito bom, agradeço demais, queria te agradecer mais uma vez, Larissa. O nosso encontro hoje foi muito produtivo, não só para mim, mas para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada e dizer que você vai estar sempre sendo bem-vindo aqui nos Histórias de Beleza. O nosso Compartilhando Experiências termina por aqui. Agradeço demais a cada um de vocês, que Deus abençoe e que cada um seja abençoado eternamente. Muito obrigada.